Como é bom termos a oportunidade de, mais uma vez, meditar, estudar a Bíblia, a palavra. Sabemos que da palavra é transmitido vida, e nesse dia nós vamos falar um pouco aí sobre a origem do mal, vamos falar um pouco ali sobre este grande conflito que envolve a todos nós. Vamos orar, querido Pai. Rogamos que o Senhor nos ajude, nos auxilie mais uma vez a entendermos este assunto. Pedimos que o Senhor continue tocando em cada coração, abençoando a vida das pessoas, e pedimos também que o Senhor nos livre do mal, nos livre do maligno. Abençoa-nos aqui no estudo da palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, vamos meditar, vamos refletir nesse tema, nesse assunto que traz vida, traz esperança para todos nós. Vamos falar sobre esse grande traidor que é desmascarado pelo livro do Apocalipse. Vemos que diante desse duelo, milenar, vemos que essa origem do mal se deu ali no coração de um anjo, e isso contaminou outros anjos, porque Deus criou os anjos com livre arbítrio, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, e nós não conseguimos explicar o porquê, como surgiu, né? Nós só podemos usar ali os recursos e as orientações que a Bíblia nos dá. Não podemos negar a realidade de um conflito entre poderes antagônicos no nosso planeta. Deus é amor, está escrito em cada botão que desabrocha, os amáveis passarinhos, as altaneiras árvores, todos testificam do desejo de Deus em tornar seus filhos felizes. Por outro lado, nós vemos injustiças, nós vemos crimes, calamidades e pestes. Este cenário nos fala da realidade do mal em nosso planeta, implantado pelo inimigo de Deus. Satanás, então, fomenta a rebelião contra o autor de todo o bem. O conflito tomou dimensões cósmicas e se transferiu para a Terra. Acabou ali neste plano do inimigo, e acabou envolvendo Adão e Eva, e fez com que eles ficassem longe de Deus. Seria difícil negar a existência da dor, do sofrimento, do mal. Portanto, o Apocalipse desmascara esse grande traidor. O arqui-inimigo identificado no Apocalipse, aqui Satanás, ele é mencionado 55 vezes no Apocalipse, 6 nomes diferentes pelos quais o profeta o identifica. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 10 nos diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 10. E ali continua dizendo, então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o grande acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, esses nomes são mencionados aqui nesse texto do livro do Apocalipse, e vemos ali vários nomes que apontam ali para esse inimigo das almas. Ezequiel capítulo 28, verso 16 e verso 7 nos diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se então o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Então aqui o profeta Ezequiel descreve essa cena, o profeta Isaías aqui sobre o símbolo do rei da Babilônia, descreve a intenção de Lúcifer ser igual a Deus. Isaías capítulo 13, verso 12 a 14 nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva,
como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui inicia então esta rebelião cósmica. Quem Satanás arrasta em sua rebelião? Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9 nos diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quantos anjos, então, caíram com Satanás? Apocalipse capítulo 12, versos 3 e 4 nos diz: viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão, um grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Que diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Apocalipse capítulo 12, verso 3 e 4. Quando nós lemos aqui estrelas no Apocalipse, significa anjos. Apocalipse capítulo 1, verso 20 nos diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são anjos. São os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Judas confirma que não só Satanás, mas os outros anjos se rebelaram e foram expulsos do céu. Judas, versículo 6, nos diz: e há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Um texto interessante. Então, o conflito se dirige à terra. Satanás usa a serpente e, com ele, sua estratégia lançada de engano, mentira, usurpação. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, nos diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Hoje, quais são os 2 enganos mais sutis de Satanás? 2 Coríntios também, capítulo 11, versos 14 e 15, nos diz: e não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Os homens não estão interessados de onde vêm os milagres. Então, nesses textos, dizem aqui que esse inimigo tem seus próprios ministros, que se transformam em ministros de justiça, e a humanidade ela segue desesperada, e muitos acabam seguindo os falsos ensinamentos e falsos prodígios, falsos milagres. Apocalipse capítulo 15, verso 13 e 14 nos diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Espíritos de demônios, operadores de sinais. Mateus capítulo 24, verso 24 nos diz: porque surgirão falsos cristos, falsos messias, falsos profetas, falsos mensageiros, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falso messias, falso mensageiro, isso tem sido esparramado por todo mundo. Satanás, então, é bem sutil em seus enganos, ao ponto de usar a própria Escritura Sagrada. Muitos movimentos religiosos dizem ter a Bíblia como seu guia. Seria isso verdade? Como nos protegermos destes ministros de Satanás? Mateus capítulo 7, versos 21 a 23 nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tudo o que precisa acontecer de acordo com a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão raiva, verão a eternidade. Isaías capítulo 8, verso 20. Então, contra quem Satanás está irado? Apocalipse capítulo 12, verso 17 nos diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, mulher aqui significa igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus aqui envolve o testemunho de toda a Bíblia. O segredo, então, qual que é o segredo infalível para vencer esse inimigo? Apocalipse capítulo 12, verso 11 nos diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Satanás, que não pode fazer nada diante de Cristo, isso é fato. Jesus o venceu no monte da tentação. Jesus na cruz disse, né, gritou ali, está consumado, está feito, é um fim. Venceu no sepulcro, Cristo então foi ressuscitado. Ele vence toda vez que um filho lhe pede auxílio. Ele venceu finalmente no fim dos tempos. Capítulo 1, verso 9 nos diz que o mal, a maldade, não se levantará duas vezes. Então, esta angústia, isto é um texto maravilhoso. A maldade não se levantará duas vezes. A maldade, o mal não se levantará duas vezes. Pedimos muito que Deus continue dando, abençoando, livrando a cada um de todo mal. E vamos orar pedindo cada vez mais que o Senhor Deus continue conosco. Vamos orar, querido Deus. Pedimos muito que o Senhor continue aqui abençoando, fortalecendo a cada lar, a cada pessoa, a cada família. Nos livra, Senhor, a cada momento aí do mal, do maligno. Queremos a cada dia sentir a presença e a proteção dos teus santos anjos. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, esse aqui é o recado de hoje. Fiquem todos aí na paz e na bênção de Deus.